Primeiro-Ministro António Costa esteve presente na manhã desta terça-feira em Mação, onde se inteirou do trabalho realizado no Conselho ao nível da floresta. António Costa falou da reforma estrutural da Floresta Nacional como fundamental para a preservação dos incêndios. Depois de uma visita realizada ao terreno, onde visitou as faixas de intervenção em gestão de combustível em Ortiga e a zona de boas práticas do Alto da Caldeirinha, o Primeiro-Ministro participou no Centro Cultural Elvino Pereira, na sessão que ali decorreu sobre os projetos que estão em curso no Conselho. Coube ao Presidente do município de Mação, Vasco Estrela, fazer a primeira intervenção da manhã com o autarca a elogiar a ação do Governo na criação, nomeadamente, das áreas integradas da paisagem. O esforço deve ser feito, tudo é discutível, mas o Sr. Primeiro-Ministro e o seu Governo, essa justiça deve-lhe ser concedida. A segunda nota que queria deixar tem a ver com o dia que hoje estamos aqui a viver, com as áreas integradas de gestão da paisagem. Há pouco dizia-lhe, em particular, digo agora publicamente, Sr. Ministro, quer queira, quer não, ficará na história da floresta em Portugal. Bem como os senhores ministros, os secretários de Estado e todos aqueles que, de alguma forma, têm lutado para a alteração do paradigma da nossa floresta. E, portanto, colocaram à disposição do país, de todos nós, instrumentos para alterar este estado de coisas. E, portanto, a responsabilidade agora está deste lado. Do lado dos políticos, dos autarcas, dos produtores florestais e dos cidadãos individualmente considerados. E, portanto, se de hoje para amanhã nada for feito, a si não lhe deverá ser acatada uma responsabilidade de não ter tentado alterar este paradigma. Bem sabemos, demorará décadas a que algo possa efetivamente produzir os resultados esperados. Mas este é o início. E o Sr. Primeiro-Ministro e o seu Governo, o Sr. Secretário de Estado, ficarão na história como as pessoas que deram o passo decisivo para fazer diferente, para que os resultados possam ser diferentes. Seguiu-se depois a intervenção de António Loureiro, o Vice-Presidente da Câmara de Mação, que deu a conhecer, em concreto, os projetos que estão a ser realizados no Conselho. É uma grande responsabilidade estar aqui com o peso daquilo que eu sinto hoje. Durante muitos anos, depois de 2003, nós pedimos ao país apoio, pedimos ao país projetos piloto, pedimos ao país recursos para tentar colocar em marcha aquilo que nós sabemos que era essencial. A mudança da paisagem, a mudança do território, não apenas termos combate, não apenas termos primeira intervenção, mas gerirmos a paisagem de uma forma diferente. Durante muitos anos o país não conseguiu dar esse passo. A última vez que esteve cá, em 2016, pedi-lhe que fizesse chegar o plano Juncker, com o dinheiro emprestado da comunidade, num envelope financeiro robusto, para tentarmos operacionalizar esta mudança. Deu-nos muito melhor. Deu-nos a oportunidade de utilizar as verbas do PRR e de, sem fazermos o esforço de termos que retornar o dinheiro, fazermos a grande mudança. Mação é um concelho tristemente famoso pelos grandes incêndios, pelos incêndios de paisagem, pelos incêndios muito drásticos. Poucos sítios haverá no mundo com uma severidade tão grande. Isso deve-se também a uma paisagem sustentável que resulta do colapso do mundo que mudou e não vai voltar. O slide não era assim, desformatou-se, mas aquilo que ele queria dizer está lá tudo na mesma. O que nós queríamos era uma grande mudança e dizíamos que para haver mudança tinha que haver trabalho, tinha que haver investimento, tinha que haver planeamento, tem que haver primeira intervenção, tem que haver combate robusto, tem que haver gestão, tem que haver dinheiro para fazer investimento. E tem que haver sorte, porque temos um clima mediterrâneo e pode acontecer uma tragédia a qualquer momento e o fogo voltar. E temos que estar todos conscientes que o fogo vai voltar. Vai-nos apanhar mais prevenidos, mais bem preparados ou mais mal preparados. No nosso clima, o fogo vai voltar sempre. Temos que tentar criar paisagens mais sustentáveis, paisagens que tenham maior capacidade de resistir aos grandes eventos e aos grandes fogos. Para isso é essencial a Associação de Produtores Florestais, que desapareceu entretanto e que também temos recebido um apoio que há muitos anos não contávamos. Tem o seu Governo, através da Secretaria de Estado, do seu Ministério, tem conseguido fazer-nos chegar alguns apoios que eram fundamentais e tem que haver caminhos, infraestruturas, como nós sabemos, são fundamentais. Tem que haver infraestruturas, tem que haver combate, tem que haver primeira intervenção, vigilância e comunicações, nós sabemos isso tudo e o município de Mação fez isso nos últimos anos todos para tentar diminuir o impacto dos fogos. Nunca o fizemos para resolver o problema dos fogos, sempre dissemos que isto é essencial, mas isto só resulta se tivermos a gestão da paisagem. Infelizmente, fizemos as faixas antes de haver lei em Portugal, antes de haver 124 já nós fazíamos faixas destas, fizemos a limpeza das primeiras 117 km de linha elétrica antes de haver lei nacional. E, portanto,
Estas foram feitas invadindo propriedades e esperando a colaboração das pessoas e conseguimos obtê-la. E, portanto, fizemos um envolvimento da Câmara na primeira intervenção também, portanto, fazendo aquilo que hoje os salvadores fazem em termos nacionais, a Câmara de Mação já faz desde a década de 90. Melhorámos a nossa rede de comunicações, que era um problema crónico do país. Envolvemos a população, dando a todas as aldeias um kit de autoproteção que eles podem ter em cima de um trator ou de uma carrinha. E só o Conselho de Mação tem 80 equipamentos destes distribuídos para as aldeias todos para ajudar a proteger uma casa ou fazer uma primeira intervenção. É esta a dispersão dos equipamentos. Envolvemos a Proteção Civil Municipal, robustecemos para tentar colaborar sempre que há um incêndio em Mação. É uma tragédia potencial e, portanto, a Câmara não pode estar à espera, tem que dar o exemplo e ir à frente. Desde as máquinas de rastro, desenvolvemos uma Macfire que se transformou numa ferramenta de apoio à decisão utilizada nas duas comunidades intermunicipais do Médio Tejo e da Lesíria, envolvendo 29 municípios e que na prática ajudou a nascer o FEB Monitorização com muitos anos de antecedência, com 12 anos de antecedência já nós tínhamos isto antes do país dispor. É um excelente passo que o país está a dar apostando nestas tecnologias, mas sempre dissemos que, mantendo-se a paisagem sustentável, tudo isto é insuficiente. Infelizmente, o verão de 2016 chegou com nós com uma carta de perigosidade destas e, apesar do vermelho ser uma cor linda, como muitos saberão, nas cartas de perigosidade é o único sítio onde eu não gosto nada de as ver e preferia ter tudo a verde, mas isto era a nossa carta de perigosidade no início do verão de 2017. Infelizmente, os grandes incêndios chegaram e vieram de longe, vieram do Conselho da Sertã. Começa um fogo de origem criminosa, sabemos hoje, é o que está do lado direito da imagem. Do Conselho da Sertã vai para Proença, de Proença vem para Mação, de Mação vai para Gavião, vai para Nisa, vai para Vila Velha. Aconteceram coisas gravíssimas no combate deste incêndio, que espero que o país, acho que tirou as ilações e que não podem voltar a repetir-se. Para nós foi uma tragédia imensa. Não bastava isso, alguns meses depois, um pouco mais de um mês depois, começa no Distrito de Leiria um novo grande fogo, do Distrito de Leiria de Alvaiázar vai para o Distrito de Coimbra, do Distrito de Coimbra vai para o Distrito de Santarém, em Ferreira de Zézer, do Distrito de Santarém volta para o Distrito de Castelo Branco, em Vila de Rei, volta para o Distrito de Mação, Distrito de Santarém. Portanto, todas estas mudanças são complexas porque implicam mudança de responsáveis pelo comando efetivo das operações. Ainda chegou ao Distrito de Porto Alegre. E ainda tivemos um incêndio que começa aquele a vermelho no Distrito de Vila de Rei em 2019 e que consome 900 hectares à hora até chegar a Vila de Rei. Começa às 3 da tarde em Vila de Rei, na Fundada, e quando chega àquela frente toda ao Conselho de Mação, com quase 3 km de extensão, já tinha consumido 5.000 hectares à hora. 900 hectares à hora. Portanto, chegámos ao fim de 2019 como sendo o concelho mais ardido do país, com maior área ardida percentual em relação à área total e com maior área ardida total. A área que está aqui ardida é superior aos incêndios de Monchique e de Silves, todos juntos. Os 5 municípios têm menos área que o que tem Mação. Estes incêndios da Serra da Estrela, que agora marcaram a recente atualidade, que também são 5 municípios, só Mação nestes 2 anos tem mais do que esses 5 municípios todos juntos. Não há quase histórico de uma situação como esta, no concelho que mais esforçou. E um número muito importante. Mação apostou muito na defesa, na primeira intervenção, na vigilância, e começou em 1997. Desde 1995, nós já tivemos mais de 800 ignições. 30, 20, 25 por ano é o normal. 800 ignições que tiveram origem aqui. Não saiu nenhuma para nenhum concelho vizinho. E chegaram-nos 11 grandes incêndios completamente descontrolados. Há aqui qualquer coisa que não está bem. Portanto, alguns dos nossos vizinhos dizem que isto só prova que o nosso sistema não funciona. Parece-me que isto prova é que o sistema que alguns usam não funciona, porque eles não têm recebido os nossos e nós recebemos 11 grandes incêndios completamente descontrolados que queimaram todo o nosso esforço. Prova uma coisa, quando nós nos esforçamos, os resultados não resolvem tudo, mas diminuem o risco e diminuem a projeção. A catástrofe era tão grande que o seu governo nomeou uma comissão para fazermos um projeto piloto, especialmente para o Concelho de Vila de Rei, Mação, Sertã, Proença Nova e Oleiros. Ajudámos a nascer o conceito das AIGPs, que posteriormente se desenvolveram com o surgimento do PRR e a política do Ministério do Ambiente e do Secretário de Estado das Florestas. E
Isso deu-nos a possibilidade de que todo o trabalho que tínhamos feito para o projeto piloto, sempre defendemos uma coisa desde o início, quando nos colocaram essa possibilidade. O que nós queremos é ir para o território, fazer gestão conjunta da propriedade de minifúndio, fazer planeamento de paisagem, criar entidades fortes que façam efetivamente acontecer as coisas no território. É as ZIFs, na prática, o que estamos aqui a pôr é a implementação das ZIFs agora com dinheiro e com uma estrutura reforçada em funcionamento. Apresentámos 9 candidaturas para metade do Conselho. As nossas candidaturas são 9 porque respeitam a autonomia local, não misturamos comunidades. Portanto, é a comunidade da freguesia da Ortiga que está habituada a trabalhar junto, que agora tem o seu projeto para a floresta, como tivera no passado o projeto do Centro Cultural e Recreativo, o projeto do Lar de Idosos, agora tem o projeto do desenvolvimento florestal e, portanto, essa comunidade tem agora um projeto que é a IGP da Ortiga, onde se vai fazer planeamento de paisagem e não vamos fazer projetos florestais. Isto são projetos de gestão territorial em que vamos planificar a paisagem, vamos retirar áreas florestais, vamos potenciar o desenvolvimento florestal, mas vamos tentar criar paisagens mais defensáveis e que sofram menos com os impactos dos fogos, utilizando a agricultura, utilizando a pastorícia e tentando manter a sustentabilidade económica. Por isso é que nós chamamos estes projetos sociedades da aldeia. Portanto, queremos manter a ideia de que isto tem que ser sustentável em termos financeiros para ter futuro. E, portanto, estudámos o relevo, estudámos a vegetação que lá existia, estudámos as linhas elétricas e as faixas que já existiam e as linhas de proteção das aldeias, estudámos toda o cadastro muito importante. Isto é o cadastro da IGP do Castelo, são 2.033 hectares, na realidade são 3.565 propriedades e pertence a cerca de 900 pessoas. 70% das propriedades têm menos de meio hectare, 15% das propriedades têm menos de 1 hectare, portanto 85% das propriedades têm menos de 1 hectare. Isto não tem qualquer viabilidade para o futuro. Só há um tipo de gestão que se faz a isto. Vai-se lá, planta-se qualquer coisa e depois vamos embora e qualquer dia voltamos cá, pode ser que tenha crescido alguma coisa. Porque outra, racionalmente, não é possível. E o estudo da demografia dos proprietários desta IGP. Os proprietários desta IGP, que são 2.033 hectares, 3.565 propriedades, são 1.058 proprietários afinal, a média da propriedade por proprietário, o volume total da área que ele dispõe, são 3,6 hectares, portanto, eu costumo dizer que o valor que neste momento se anda a pagar a propriedade rústica aos proprietários aqui anda na casa dos 600, 800 euros por hectare. O proprietário médio tem 3,6 hectares. Se vender todo aquilo que é o património familiar, arranja 1.800 euros, 2.000, resolve a vida com 2.000 euros. Não resolve. Portanto, é importante perceber que este património, apesar de ser efetivamente muito importante, já não é em termos financeiros para as pessoas. E a distribuição dos proprietários por mais de 100 concelhos no país, 75% dos proprietários residem fora. Portanto, o que é que nós estamos a fazer? As 9 diferentes projetos têm autonomia. Cada um destes projetos, Amêndoa, é uma IGP, Castelo, Envendos, Penhasco, são tudo IGPs diferentes e que queremos manter a sua diversidade e alguma autonomia na sua gestão, mas queremos criar uma ferramenta que os une, que potencie a sua ação, e então criámos a AZR. É a AZR porque é o diminutivo de azareiro, que é uma planta que nós temos aqui, que é da Floresta Laurisilva, que está aqui há mais de 250 milhões de anos, 200 mil anos, sobreviveu às alterações climáticas, sobreviveu à era do gelo e continua aqui. E é isso que nós queremos, continuar aqui, como um azareiro. E, portanto, os 9 projetos vão se juntar. Já solicitámos ao ICNF, que já nos reconheceu como entidade de gestão florestal, EGF reconhecida. Temos a participação do município e temos a participação da Associação de Produtores Florestais. E é este conjunto de entidades, os proprietários e as comunidades locais organizadas, com a Câmara a servir de provedor do processo, com a Associação de Produtores Florestais a dar a componente técnica e organizada sobre o formato de uma sociedade anónima. E, portanto, é a comunidade de mação que assume a sua responsabilidade, se organiza, respeitando a diversidade, utilizando as melhores técnicas para passarmos daquelas bolinhas isoladas e sem força, com a ajuda das juntas de freguesia e do município, articularmos um processo coerente de estruturação da sociedade e construirmos um novo futuro. É desenharmos a paisagem para aquilo que ela tem que ser. Temos que ter áreas que têm que ter agricultura para ter compartimentação das grandes manchas florestais. Vamos reduzir ligeiramente o eucalipto, mas queremos colher mais eucalipto ainda, porque vamos tirar plantas mal adaptadas, sem qualidade, povoamentos caducos, e vamos fazer povoamentos novos, em menor área, mas que vão dar-nos
maior produtividade que aquela que agora temos. Queremos potenciar o Pinheiro Bravo porque ele tem enormes potencialidades para criar riqueza nestes territórios e queremos utilizar, como não podia deixar de ser, o sobreiro. Mas também queremos em cada projeto fazer 50 ou 60 hectares de olival, 50 hectares de vinha, que são de todos os proprietários. E, portanto, esse esforço e essa mais-valia vai ser distribuída por todos, assim como a chatice que é ter hoje um rebanho, que é muito exigente em termos de maneio e tem baixas rentabilidades, mas que é fundamental para a saúde do ecossistema. E, portanto, o esforço do rebanho é dividido por todos, assim como vai ser dividido por todos os recursos das espécies florestais que vão criar riqueza. Este é um aspecto da nossa carta, isto já é do projeto das AIGPs, é a carta inicial, que é a caracterização da ocupação do solo atual. As manchas mais escuras verdes são áreas de eucalipto e as mais claras, aquele cinzento, são áreas de matos. Na realidade, o que é que nós temos hoje? Uma aldeia cercada de matagais e eucaliptais. Os eucaliptais acessam os territórios que ainda têm alguma gestão, porque foram plantados, alinhados e ainda há alguma gestão. O resto são matagais e territórios semi-abandonados. O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer crescer aquelas zonas roxas, vão ser zonas de montado, onde nós vamos instalar o sobreiro, nós vamos agarrar nele, vamos valorizá-lo, vamos fazer zonas de pastagens sobre os sobreiros, vamos fazer vedações e fazê-lo ganhar dimensão. E proteger. Aqui temos a área da aldeia. Isto é o aglomerado urbano. Portanto, à volta do aglomerado urbano, o forte vai ser um montado com muito pouca densidade energética para ajudar a proteger as populações. E valorizar a fileira do eucalipto, valorizar a fileira do Pinheiro Bravo, mas aqui temos áreas de olival, áreas de vinha e olival, áreas de olival. São áreas que vão voltar a ter uma estruturação parecida com o que tinham há 70, 80 anos atrás na paisagem e compartimentar os espaços. E isto são as grandes mudanças. O que mais vai reduzir são os matos. Na realidade, aquilo que hoje aparece como matos, muitos são povoamentos semis de pinheiros que já teve uma regeneração muito fraquinha e só tem um pinheiro aqui e outro além, áreas de povoamentos de eucaliptos de regeneração natural que nasceram. Portanto, o que nós vamos retirar mais são áreas de matos, o que vai subir mais são áreas agrícolas e de pastorícia e de vinha e olival. O Pinheiro Bravo parece que reduz, porque na prática muita dessa área aparecia como Pinheiro Bravo, mas já foi no incêndio anterior, aquelas eram Pinheiro Bravo, porque o incêndio foi muito perto um do outro e a regeneração perdeu-se. E na realidade o resto das coisas mantém basicamente a mesma situação. E portanto, restaurar a paisagem com novas ferramentas de organizar as pessoas e com os recursos que o seu Primeiro-Ministro está a pôr à nossa responsabilidade. E digo que sou hoje um homem preocupado, porque se no passado eu podia às vezes ao adormecer dizer assim, eu bem queria, mas eles não ajudam, eu hoje, quando acordo, o meu primeiro pensamento é, o Sr. Primeiro-Ministro está-nos a mandar os dinheiros do PRR e nós temos que pôr isto em tão pouco tempo no terreno. Estão os recursos finalmente disponíveis para conseguirmos dar a volta a estes problemas, graças às políticas da Secretaria de Estado das Florestas, do Ministério do Ambiente, completamente acertadas, e começam aqui a criar uma oportunidade para abrirmos caminhos para a mudança, e nós temos que ir para o terreno. E, portanto, aproveito para lançar um alerta a todos os proprietários que tenham terrenos em Mação, que contactem a Aflamação, contactem a Associação Florestal, manifestem a sua vontade. Nós não queremos gerir os territórios todos, nós só queremos gerir aquilo que as pessoas não quiserem gerir por si. Portanto, se a pessoa não está disponível para se comprometer connosco a dizer eu giro, eu faço a minha parte, então junte-se a nós e vamos gerir conjuntamente. Se quer gerir por si, desde que cumpra as regras mínimas da boa gestão, nós não temos nada a opor. E, portanto, temos hoje a oportunidade rara e que muito almejamos durante os últimos 20 anos de começar a inverter este processo e, atenção, vai demorar muito tempo. O problema do país, no colapso das paisagens do interior, é tão grave que nós precisamos de sustentabilidade no processo, não estar constantemente a alterar medidas e perceber uma coisa, o que está para fazer é tão difícil que implica dor. Implica mudança de conceitos, implica sairmos do imobilismo, implica cedermos às vezes os nossos direitos que nós estamos habituados a pôr acima de tudo para perceber que há o conjunto da sociedade que temos que nos interagir e que temos que aceitar essa dificuldade. O Ministro do Ambiente e Ação Climática, Eduardo Cordeiro, falou depois do futuro da floresta em Portugal e das ações que o Governo está a desenvolver para o setor. Nós todos reconhecemos a importância que a floresta tem na regulação do ciclo da água, na qualidade do ar, na captura do carbono atmosférico e como é que
que esta floresta funciona como barreira natural contra as alterações climáticas e contra a desertificação. É hoje clara a intrínseca ligação entre a qualidade da água e do ar e o estado da conservação das nossas florestas. Além desta dimensão ambiental, as florestas são, como aqui foi também demonstrado, um dos alicerces da economia nacional. Os últimos dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatística são muito expressivos. Em 2022, o saldo da balança comercial dos produtos de origem florestal registrou um excedente de 3,3 mil milhões de euros, o valor mais elevado de sempre. Isto é uma matéria, eu não cumprimentei o Presidente Agif que está ali atrás do Sr. Primeiro-Ministro, mas isto é uma matéria muito importante que nós devemos sempre destacar. Portugal é um dos países da União Europeia mais vulnerável às alterações climáticas. Os fenómenos da seca e as ondas de calor sentidas nos últimos anos são cada vez mais frequentes. No último mês de abril deste ano, nós temos informação, e aliás já confirmado no mês de maio, que temos 89% do território continental em situação de seca e dos quais 36% em seca severa ou extrema. Se o contexto climático é incerto e exigente, a gestão estratégica da floresta tem sido clara e baseia-se no reforço de dois pilares fundamentais: a prevenção face aos riscos e a gestão florestal ativa dos territórios. Na gestão do risco dos incêndios florestais, o Governo criou e pôs em prática o Sistema de Gestão Integrado de Fogos Rurais, que tem como um dos principais objetivos assegurar uma eficaz articulação entre todas as entidades participantes na prevenção estrutural, nos sistemas de autoproteção das pessoas e infraestruturas, nos mecanismos de apoio à decisão e no dispositivo de combate aos incêndios rurais. A legislação do Sistema de Gestão Integrado de Fogos Rurais tem vindo a ser alvo de adaptações e melhorias. Recentemente, como já tivemos a oportunidade durante a manhã a conversar, o Governo aprovou uma alteração ao diploma que vem adaptar as áreas prioritárias de prevenção e segurança às especificidades territoriais e prioriza ações contra os incêndios nos termos da metodologia aprovada pela Comissão Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais. Foi ainda contemplada a possibilidade, em algumas situações de risco, as empresas do setor agrícola e florestal poderem realizar trabalhos essenciais em espaços da floresta mediante proteção adicional e autorização da Proteção Civil Municipal. Este aspecto é muito importante para permitir que muito deste trabalho se realize independentemente de muitas vezes nós estarmos em contexto de risco mais elevado. Em termos de dispositivo de combate a incêndios rurais, hoje o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas passou a assumir 18% do total do dispositivo do país e aumentou este ano em cerca de 81 elementos, passando o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas a dispor de 418 equipas de sapadores florestais, das quais 33 organizadas em 16 brigadas, num total de 2.141 operacionais. Quanto ao Corpo Nacional de Agentes Florestais, existem 33 equipas com 137 operacionais, tudo somado são 451 equipas em 190 dos 278 municípios do continente. Durante a última campanha, que nós podemos considerar que se iniciou em outubro de 2022, já foram realizados cerca de 8 mil hectares de faixas de gestão de combustível, ou seja, mais de 18% do que na campanha anterior. E esperamos acrescentar até ao final deste ano outros 11 mil hectares de faixas de gestão de combustível. Desde 2018 já instalámos mais de 50% da rede primária prevista em territórios prioritários. Prevenir o território face aos riscos significa também, como aqui foi muito bem dito anteriormente, criar novos hábitos de prevenção nas populações mais expostas ao risco de incêndio e maior consciencialização da sociedade em geral, para que, quando os fenómenos ocorram, exista uma ação mais eficaz e coordenada entre as populações e os agentes da Proteção Civil. Aliás, algo que vai ser muito visível e claro durante a tarde, numa visita organizada pelo Sr. Ministro da Administração Interna. O segundo pilar fundamental desta estratégia passa pela gestão florestal ativa do território. Criar condições para uma gestão florestal ativa significa estreitar as sinergias entre parceiros públicos e privados e ainda transformar a paisagem para reduzir o risco de incêndio rural e aumentar a resiliência dos territórios, inverter as tendências de perda de valor dos ativos florestais, aumentar o investimento e o ordenamento da floresta, remunerar os serviços de ecossistemas fornecidos à sociedade pelos espaços florestais, permitindo chegar a todos os proprietários e, em particular,
aos pequenos proprietários. Significa, no fundo, criar mais oportunidades económicas nos territórios rurais, fixar talento, aumentar a capacidade de gestão. Com base neste segundo pilar, gostaria de dar destaque ao tal Programa da Transformação da Paisagem, que é o programa do PRR, do Programa de Recuperação e Resiliência, que inclui 4 medidas programáticas: o Programa de Reordenamento e Gestão da Paisagem, mais ao nível do planeamento, as áreas integradas de gestão da paisagem, como aqui podemos testemunhar em concreto no caso de Mação, os condomínios da aldeia, que são programas muito importantes de proteção de populações dispersas no território, e o Programa Emparcelar para Ordenar. Dirigidos aos territórios vulneráveis, este pacote de medidas garante que os apoios chegam às regiões com maiores necessidades de estruturação ao nível da paisagem e da propriedade rústica, com respostas dedicadas às suas especificidades. Estão constituídas neste momento 70 áreas integradas de gestão da paisagem nas zonas mais afetadas pelos incêndios rurais. E estes projetos, como foi bem demonstrado, visam responder à necessidade de ordenamento e gestão da paisagem, aumento da área de florestal gerida a uma escala que promove a tal resiliência aos incêndios, a valorização do capital natural e a promoção da pequena economia rural. Em março deste ano, no Conselho Nacional Florestal, assumimos o compromisso de encontrarmos modelos adequados de regulação económica do setor florestal e fechar acordos com as fileiras e organizações de produtores florestais. A expectativa é de que em outubro, num novo Conselho Nacional Florestal, já possam estar celebrados acordos de mandato, ou mesmo até 2030, com as principais fileiras florestais, como aqui foi referido, o pinho, o eucalipto e o sobreiro. Uma outra dimensão que irá reforçar a resiliência económica das florestas diz respeito à criação de novos valores, como o mercado voluntário de carbono, que recentemente o Governo se propôs a criar e a regular. Depois de um processo participado de consulta, neste caso com muito envolvimento, contamos publicar o diploma durante o verão, na sua versão final e melhorada, com o intuito de um desenvolvimento rápido e sustentado de um mercado voluntário de carbono que contribui para o esforço coletivo do setor público e privado e vem somar ao pagamento dos serviços de ecossistemas que nós já temos previsto no PRR para as AIGPs. Portanto, vem somar, no fundo, investimento privado àquilo que nós já temos previsto do ponto de vista dos serviços de ecossistema. Para além disso, também temos o compromisso de, até ao próximo Conselho Florestal, ter em curso alguns projetos essenciais da alteração legislativa, segundo propostas que estão a ser ultimadas no Grupo de Trabalho da Propriedade Rústica. Nós queremos responder às questões relativas também da copropriedade, ao fracionamento, nomeadamente impedir que o fracionamento ocorra para dimensões inferiores às unidades mínimas de cultura, a possibilidade de renúncia do direito de propriedade para a gestão pública, mas também questões relacionadas com heranças indivisas e vagas, para podermos, de alguma maneira, dar um maior impulso a todo o trabalho que está a ser feito no território. Estas alterações pretendem garantir melhor conhecimento e administração do território rústico e florestal. Essencial para este objetivo também tem sido o tema do cadastro e, portanto, que nós também estamos a financiar por via do Programa de Recuperação de Resiliência, através da expansão do BUPI. Dos 153 municípios de Portugal continental que não dispõem de cadastro geométrico da propriedade rústica, 144 já aderiram ao BUPI e nestes territórios já finalizaram mais de 1.400.000 representações gráficas georreferenciadas e de matrizes, contando o envolvimento de mais 224.000 proprietários. Em Portugal, as florestas representam mais de 3 milhões de hectares, sendo conhecidos os seus contributos ambientais para a promoção da biodiversidade, adaptação, mitigação às alterações climáticas, promover uma paisagem resiliente aos fenómenos climáticos adversos. Como aqui foi referido, sabemos que as alterações climáticas vão dificultar a nossa vida no futuro. Os serviços fornecidos pelas florestas, sejam eles ambientais, económicos ou mesmo sociais, apenas podem ser sustentados se soubermos a implementar medidas eficazes na gestão dos riscos e promovermos uma gestão florestal ativa do território, alicerçada na inovação, na melhoria da informação, mas também preocupados com o incremento da cadeia de valor, na profissionalização e qualificação dos recursos humanos e numa gestão à escala da paisagem. Por isso,
reforço, uma floresta gerida é uma floresta mais resiliente ao fogo e mais sustentável. Nós temos várias linhas de financiamento e eu queria também aqui mais uma vez destacar o exemplo de Mação, porque aproveita tudo o que fica disponível para os municípios e para os proprietários. Nós temos hoje em dia financiamento, tivemos no passado e temos atualmente, temos financiamento através do PRR, tivemos através do PDR 2020, temos no PEPAC previsto financiamento, tivemos no REAC previsto financiamento e temos no Fundo Ambiental também financiamento para muitos destes programas. Nos territórios vulneráveis, as áreas integradas de gestão da paisagem, que neste momento já se encontram a beneficiar de apoios específicos dirigidos às ações de investimento através do PRR. Numa fase posterior, nós vamos ter apoios à gestão e manutenção para a remuneração dos serviços de ecossistemas com horizonte temporal de 20 anos com apoio do Fundo Ambiental. Até ao momento, como já referi, temos 70 AIGPs. Nós temos previstos, alocados no PRR, 220 milhões de euros para financiar as AIGPs no seu processo de desenvolvimento, na concretização de projetos que nós esperamos que possam atingir 140 mil hectares e 300 mil prédios rústicos. Sabemos também que temos que executar num determinado prazo e, portanto, temos que procurar dinamizar agora os municípios para este projeto. Também no programa Condomínios da Aldeia, que referi há pouco, que é um programa de proteção a populações isoladas, nós já temos aprovados 200 condomínios da aldeia com apoio de 6 milhões de euros, em 51 concelhos em territórios vulneráveis. Com o aviso que acabámos de encerrar em abril deste ano, nós contamos com uma dotação acrescentada de 20 milhões de euros e tivemos candidaturas para mais 473 aldeias, onde esperamos gastar 19 milhões de euros. Com isto ficamos muito próximos dos objetivos do PRR das 800 aldeias, com vista, mais uma vez, a gerar transformação da paisagem à volta de cada um destes pequenas populações que estão isoladas. Repito, nós chegaremos, se tudo correr bem, ao final deste ano, com 676 aldeias com programas aprovados, se aprovarmos todos estes, muito próximos dos 800, que era o nosso objetivo. Temos também, recentemente, concluímos um aviso de 7 milhões de euros para capacitar as organizações de produtores florestais de âmbito regional, municipal ou local, onde esperamos, através deste apoio, apoiar mais de 100 técnicos nas áreas das ciências florestais e ambientais, como aliás podemos ver alguns destes técnicos do Gabinete de Apoio Florestal do município. Temos também, através do PDR 2020, candidaturas em cerca de 63 milhões de euros, nomeadamente para a instalação de áreas de gestão de combustíveis e a criação de áreas de mosaicos. Recentemente, aprovámos um reforço no financiamento às equipas de sapadores florestais e, portanto, passaremos de 45 mil euros por equipa para 55 mil euros por equipa, reconhecendo, naturalmente, todo o aumento de custos que resultou da inflação e do custo generalizado da constituição destas equipas, num programa que ascende a 24 milhões de euros. Vamos, em breve, para o pequeno proprietário, para apoiar a gestão de combustível do pequeno proprietário, lançar o Vale Floresta. Vamos, para 2023, apenas ter 3 milhões de euros, mas que vai permitir apoiar o pequeno proprietário na gestão nomeadamente a gestão de combustível da sua propriedade. Dizer também que é muito importante, e hoje durante a tarde também vai ser visível, através do Presidente da AGIF, a comunicação. Reforçamos aquilo que é o apoio à comunicação em mais 750 mil euros para a campanha que já todos conhecemos, mas que é importante que vá sendo continuada, do Portugal Chama. Só para dizer, peço desculpa por estar a demorar muito, mas acho que por vezes é importante nós termos uma visão global de todo o trabalho que está a ser feito, nomeadamente a prevenção da floresta. Nós estamos fortemente empenhados também em tentar procurar reduzir a carga administrativa que nós há pouco referimos. Temos hoje um maior envolvimento do ICNF no PEPAC, que acreditamos seriamente que isso vai aproximar aquilo que são as preocupações da gestão florestal daquilo que são, digamos assim, estes programas que nós fomos criando. Sabemos bem que também temos que reformular o programa Em Parcelar para Ordenar para gerar também maior adesão.
A prevenção estrutural da defesa da floresta contra os incêndios é uma prioridade do Governo e apresenta um conjunto de instrumentos de apoio sem precedentes. Esta missão de salvaguardar os valores naturais e ambientais implica também, como aqui foi dito, um esforço comum de toda a sociedade, em particular dos agentes do território, dos municípios, dos proprietários. Trata-se de um imperativo nacional que nós temos que ter, não só para combater os incêndios e todos os riscos ambientais, florestais, sociais e humanos que acarretam, mas também trata-se de um desígnio de valorização de um património económico do nosso país, e sabemos todos que se nós soubermos valorizar a dimensão económica, vamos obviamente contrariar o abandono. Só vamos ter sucesso nesta estratégia se as nossas políticas públicas forem assumidas depois, como aqui foi dito, pelas autarquias, especialmente neste contexto de transformação local do território, em territórios muito difíceis de minifúndio, como aqui referimos, que são marcados muitas vezes por envelhecimento e despovoamento. Temos a convicção de que exemplos como os de hoje vão alavancar outros municípios a seguir estes exemplos. Sabemos que é muito importante as organizações de produtores florestais darem o apoio no terreno, também com equipas técnicas, para poder alcançar os resultados e, nomeadamente, alavancar expectativas que temos do ponto de vista do território. O Conselho de Mação é um exemplo deste envolvimento e o acompanhamento e a participação ativa da autarquia naquilo que são os desafios que temos pela frente. A encerrar a sessão, a intervenção do Primeiro-Ministro, António Costa começou por elogiar a ação do município de Mação pela forma como este tem enfrentado este desafio que referiu é estrutural para o país. Habitualmente nós lembramos da floresta naquele dia trágico em que o incêndio começa e em que começamos a pedir meios aéreos para vir apagar o incêndio. Ora, nesse dia em que o incêndio começou e os meios aéreos estão mais ou menos disponíveis, aí já só temos uma coisa a fazer, é tentar minorar o dano. Porque mesmo que o avião esteja ali ao lado, entre o avião a operar e o incêndio a acabar, o dano já se produziu. Para nós resolvermos este desafio, temos de ter consciência de duas coisas. Em primeiro lugar, Portugal é um país que tem um elevado risco de incêndio. Mais, que o risco de incêndio vai continuar a aumentar ao longo dos próximos anos. Há um número muito importante. Se a humanidade conseguir atingir o objetivo proposto no Acordo de Paris de conter o aumento da temperatura em 1,5 grau, ainda assim, o aumento do risco de incêndio em Portugal vai aumentar 6 vezes. O que significa que, com as alterações climáticas, o risco vai aumentar. E, portanto, a nossa responsabilidade para agir sobre o território, para minorar este risco, é uma responsabilidade que aumenta significativamente. E por isso, hoje não falamos só de prevenção estrutural, de abrir faixas de intervenção prioritárias. Nós temos que fazer mais do que isso. No último grande incêndio que atingiu Monção, muitas vezes ouvi pessoas a dizerem: Mação era um concelho exemplar. Investiu mais do que todos os outros na construção de faixas de interrupção de combustíveis. Investiu mais do que todos os outros em criação de pontos de abastecimento de água. E mesmo assim, houve incêndios. Ora, há uma coisa que nós temos de ter consciência. Não há nada que impeça a existência do incêndio. Agora, tudo aquilo que nós não fizermos aumenta o risco e tudo aquilo que fizermos certo diminui o risco. E, portanto, é fundamental termos os pontos de água, termos as faixas de interrupção de combustível. Mas, o mais importante de tudo é este programa de que agora estamos focados. As áreas integradas de gestão da paisagem. Porque é a transformação da paisagem que vai permitir, efetivamente, que o risco de incêndio que existe possa ser estruturalmente menor do que aquele que é atualmente.
O Sr. Presidente, na intervenção que fez, referiu-se à transformação do interior e à transformação da floresta. E são dois processos que, sendo paralelos, estão perfeitamente articulados. Hoje, como vimos ali pelo mapa, grande parte dos proprietários já não reside em Mação e reside em 110 localidades espalhadas pelo país. Essa desertificação humana do interior traduziu-se também naquilo que foi a transformação do uso económico da floresta. Qual era o grande uso económico que a floresta tinha? Em muitas regiões do país onde nós não tínhamos esta floresta de crescimento rápido, designadamente o pinheiro e mais tarde o eucalipto. Por um lado, era o aforro de muitas famílias. Terrenos agrícolas menos produtivos, o pinhal era o aforro para pagar os estudos do filho quando quisesse estudar, para poder pagar o tratamento de uma doença que pudesse vir lá à frente e para dar, quando as forças já faltassem, algum rendimentozinho. Ora, esse filho estudou. Mas esse filho já não tem rendimento que retire daquele que foi o pinhal que o seu pai ou que o seu avô plantou. Antes o fogo fazia-se com o graveto. Hoje o gás chega à casa das pessoas e as pessoas cozinham já sem o graveto, mas com o gás. E essa recolha do material combustível, da biomassa, foi ficando. Ora, a chave está em duas dimensões. Em primeiro lugar, transformar a paisagem. E o que é que significa transformar a paisagem? É onde nós temos manchas contínuas de floresta, nós podermos ter um uso agrícola diversificado daquele território. Onde possa haver a vinha, onde possa haver a horta, onde possa haver descontinuidade da massa florestal e, portanto, menor risco de haver grandes incêndios. Por outro lado, temos que introduzir rendimento neste território. Como o Sr. Vice-Presidente da Câmara disse muito bem, com propriedades desta dimensão, não há rendimento possível. Ora, nós não temos que tirar a terra aos proprietários, mas temos que assegurar que os proprietários por si, ou pelas associações florestais, ou pelos municípios, ou de alguma forma, possam ter as suas parcelas de terreno numa gestão integrada que gera a todos o rendimento que hoje não têm. E em vez de esta floresta ser só uma herança sentimental que cada um recebeu dos seus pais ou dos seus avós, possa também passar a ser uma nova fonte de rendimento para si, para o território e para o conjunto do país. E se voltar a ser uma fonte de rendimento, isso ajudará também a inverter o outro fenómeno, que é a desertificação demográfica do território. Porque as pessoas só se fixam se tiverem rendimento. Porventura não são as mesmas. Porque já está em Lisboa a viver noutra atividade, provavelmente não volta. Mas há seguramente quem esteja em Mação ou noutro ponto e que pode vir fixar-se aqui ou vir para aqui para poder fazer o aproveitamento agrícola destes territórios que hoje não geram rendimento a ninguém. São simplesmente uma ameaça para a segurança. Uma ameaça para a segurança do território, das populações, das habitações, e o desafio que nós temos é transformar a floresta, que é uma ameaça, numa fonte de riqueza que ajuda ao desenvolvimento deste território do interior. Ora, é por isso que estes programas de gestão integrada, de transformação da paisagem, são absolutamente estratégicos. E a segunda coisa que temos que compreender
é que este desafio é um desafio que não está concluído em 2026, quando terminarem as verbas do PRR. Este desafio é mesmo um desafio para décadas. Aquele sobreiro que eu aqui plantei em 2016 só vai ter o primeiro corte daqui a 15, 20 anos. Ora, o que é que nós temos que ter? Nós temos que ter um território equilibrado, onde haja investimento a prazo para um corte que só produz rendimento daqui a 15, 20 anos. Podemos melhorar a eficiência, como se está a melhorar com sistemas de rega que permitem melhorar o crescimento e o primeiro corte da cortiça, mas temos que complementar esse investimento de longa duração com investimentos que permitam rendimento imediato para que as pessoas possam ter um equilíbrio e uma gestão sustentável das suas próprias parcelas e do seu território. Agora, o que nós não podemos ter medo, nem adiar, é fazer aquilo que sabemos que vai levar tempo a produzir efeitos. Seguramente eu já não serei Primeiro-Ministro, provavelmente o Sr. Presidente da Câmara já não será Presidente da Câmara, o Sr. Vice-Presidente da Câmara já não será autarca, quando muito deste trabalho der os seus frutos. Agora há uma coisa que é certa, é que se não começarmos agora, não vai dar frutos para ninguém. E aquilo que nós temos que acordar e adormecer é com a consciência tranquila que estamos hoje a fazer o que é possível fazer para que o futuro seja diferente. E há uma coisa que só que lhe queria corrigir. Nós não lhe passámos a bola. Nós somos uma equipa onde jogamos a bola em conjunto. Porque só alinhando as políticas nacionais com a ação dos autarcas, com os produtores florestais, é que a bola pode chegar onde nós queremos, que é a baliza do adversário. Porque se andarmos simplesmente a passar a bola de uns para os outros, a bola não chega lá. E nós somos mesmo uma equipa que temos que trabalhar em conjunto. E este exemplo de Mação é um exemplo excelente, porque é o exemplo do perfeito alinhamento que temos entre as políticas nacionais, as políticas municipais, o trabalho que fazem com os proprietários, porque sem ganharmos os proprietários para esta luta, nós não chegamos lá. E, portanto, é mesmo esse trabalho de equipa que é necessário fazer. E uma última mensagem. Nós vivemos neste momento um momento de enorme risco. E não vivemos só um momento de enorme risco pelo facto das alterações climáticas estarem a aumentar o risco de incêndio. Nós estamos a viver um momento de enorme risco porque, felizmente, desde 2017 até agora, nós temos tido metade dos incêndios que tínhamos tido anteriormente. Que temos 1/3 da área ardida relativamente àquilo que era a média histórica. Que reduzimos significativamente o número de incêndios catastróficos com mais de 500 hectares. Porque, felizmente, não temos tido nenhuma vítima mortal. E este aparente sucesso, eu sublinho, este aparente sucesso é muito perigoso. E é perigoso porquê? É perigoso porque vai-nos retirando da nossa memória coletiva a responsabilidade individual que cada um de nós tem em evitar que haja incêndios. Porque há todo este trabalho estrutural que se está a fazer. Há todo o trabalho de prevenção que se está a fazer. Mas nunca esqueçamos o seguinte: não há nenhum incêndio que resulte da própria natureza. Todo o incêndio resulta da ação humana. Dolosa ou negligente. Mas todo o incêndio resulta da ação humana. E, portanto, não nos podemos esquecer desta mensagem. E não é pelo facto das coisas terem corrido melhor nos últimos anos que desapareceu o risco de podermos ter uma catástrofe maior do que a que tivemos em 2017. E todos os dias temos de ter esta ideia presente, para todos os dias cada um de nós ter o cuidado que deve ter, cada um de nós prevenir o que pode prevenir,
cada um fazer o trabalho que deve fazer para garantir que temos uma melhor paisagem e uma floresta mais resiliente aos incêndios, e todos nós temos que continuar a apoiar aquilo que são a última linha de defesa, que são aqueles que, sendo agentes de proteção civil, no dia em que o incêndio começa, nós lá ligamos para o 112 e pedimos que nos venham ajudar. Mas não lhes podemos pôr nos ombros deles a responsabilidade que é nossa de prevenir ao longo de todos os outros dias do ano que aquele incêndio tenha sido desencadeado. Porque uma vez desencadeado o incêndio, tudo pode acontecer. A felicidade na primeira intervenção, o conseguirmos imediatamente apagar, o azar de haver um fenómeno natural que faça uma aceleração brutal, como tivemos em outubro de 2017, pode acontecer o erro na gestão do incêndio, pode haver o dia em que não está o meio disponível e, portanto, a melhor garantia mesmo de que não temos nenhum incêndio catastrófico é evitar que a primeira chama se acenda. E essa não é uma responsabilidade de quem comanda os meios aéreos, não é responsabilidade das equipas da Guarda Nacional Republicana, não é responsabilidade dos canarinhos, não é responsabilidade do bombeiro voluntário, não é responsabilidade do sapador. Essa é a responsabilidade individual de cada um de nós, que é não acender a primeira chama, porque não acendendo a primeira chama é que está mesmo garantido que não há incêndio. E por isso, o apelo que quero aqui fazer, olhe desde já nestes dias, que estamos a já ter uma onda de calor muito significativa, é que ninguém se esqueça que Portugal chama por todos e começa em cada um de nós a responsabilidade de evitar cada um dos incêndios. Senhor Presidente, os meus parabéns, desejo-lhe as maiores felicidades na execução destas 9 áreas. É metade do território deste Conselho, o que demonstra bem para todos os seus colegas que, sendo um desafio difícil, não é impossível. É preciso pormos mãos à obra, empenhar-nos a falar com as pessoas, conquistar a confiança das pessoas, ganhar as pessoas para o processo, porque o interesse, seguramente, de cada proprietário florestal é que possa ter rendimento da sua propriedade, como tem direito a ter. E que, para isso, é fundamental que ela possa ser gerida e que possa ser devidamente protegida.